Oi, eu sou a Aline Dalroy e essa é a primeira temporada do podcast É Verdades. Nessa temporada, o tema que permeia todos os episódios é o ofício da verdade. Aqui, eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a árdua busca pela verdade. E hoje, o meu papo será com uma delegada de polícia. Quer dizer, a delegada de polícia. Porque Elizabeth Sato é uma das pouquíssimas mulheres que chegou no topo da pirâmide da segurança pública no Brasil. E que, ao longo da carreira, participou de casos que abalaram a opinião pública, como as mortes de Isabela Nardoni e a advogada Mércia Nakashima. Muito obrigada por você estar aqui. Eu queria que você se apresentasse, então, falasse um pouquinho quem é você, qual é a sua atuação, enfim, quais cargos que você ocupou e a sua atuação hoje. Bem, o meu nome é Elizabeth Sato, como eu sou conhecida, mais precisamente a doutora Sato, que a turma me chama assim. Eu gosto muito, às vezes, alguns policiais me chamam de doutora Bequinha, porque é meu apelido dentro da instituição. Eu sou delegada de polícia desde 1989, ou seja, 35 anos, eu acho, né? Que faço de carreira. Mas estou na polícia desde 1976. Eu entrei na instituição como escriturária temporária. Era o menor cargo que havia na polícia. E nesta época eu cursava ciências biológicas. Saía da faculdade, ia trabalhar na seção do pessoal, cuidando do pessoal do antigo Departamento Estadual de Investigações Criminais. A partir daí é que surgiu o meu interesse, ou melhor, eu descobri a minha verdadeira vocação. Um dia eu estava atendendo o balcão, haviam 2 investigadores da Divisão de Crimes contra a Pessoa conversando. E eles falavam sobre um crime de homicídio que havia acontecido e que esta vítima, um homem, não tinha identidade, ele não tinha sido qualificado, não se sabia quem era ele, muito menos quem o matou e por que o matou. Então, quando eu fui para o balcão, eles estavam falando justamente sobre isso. Olha, aquele corpo assim, nós conseguimos descobrir a identidade dele, já sabemos, agora precisamos descobrir a autoria. E eu fiquei prestando atenção naquilo. E quando eles falavam, eu percebi que a minha atenção ficou toda voltada para eles. E eu falava, nossa, esses policiais são gênios. Como é que eles conseguiram, a partir de um corpo na rua, descobrir a identidade dele, o nome dele, e posteriormente descobrir quem o matou e por que o matou? Eu fiquei muito interessada. E aí eu pedi para eles, eu falei, olha, eu sei que eu sou escriturária, que eu cheguei agora no departamento, mas onde vocês ficam? Eu posso ir lá para vocês terminarem de contar essa história para mim? História real. Claro, pode ir. E aí foi. Depois de um tempo, de alguns anos, abri um concurso para investigador de polícia. Eu era escriturária, ganhava muito pouco, e aí fiz o concurso, fui aprovada. E aí, no cotidiano, no dia a dia, lidando com a investigação policial, eu me descobri. Eu falei, eu quero ser isso, eu quero ser delegado de polícia. Eu quero ser delegada de polícia. Terminei ciências biológicas, dava aula em cursinho, que era para aumentar o salário. Eu falei, não, eu vou fazer direito, vou fazer vestibular, vou fazer direito, porque agora eu quero ser delegada de polícia. Então, fiz vestibular de novo, concluí o curso em 1988 e fui prestar o concurso. Naquela época, em 1988, 1989, nós concorríamos desigualmente. Eram muito poucas mulheres que eram aprovadas. Então, oficiosamente, só eram aprovadas 5 mulheres por concurso. Ninguém falava isso declaradamente. Era cota. Era uma cota de 5 mulheres apenas. De quantos? 5 num número de quantos? De 100 vagas, Nossa. 200 vagas, enfim. E aí, Aline, imagina você, eu, Elizabeth, mestiça, filha de pai tintureiro e mãe empregada doméstica. Eu concorria com filhas de delegados de polícia,
filhas de promotores, filhas de juízes, filhas de advogados. Eu falei, eu tenho que acreditar em mim, então vamos lá. Fiz o concurso e fui aprovada. Então, desde 1989, eu sou delegada de polícia em São Paulo. Então, eu fui para o DECAP, né, Departamento de Polícia Judiciária da capital. Mas o meu sonho era a Homicídios, Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. E aí foi designado para lá como diretor o Dr. Jorge Miguel, um delegado que já faleceu, mas é estimadíssimo na Polícia de São Paulo. E aí, nessa época, eu trabalhava na Delegacia de Defesa da Mulher, na primeira Delegacia de Defesa da Mulher aqui da capital. Aí aceitei o convite, fui para o DHPP e lá permaneci por muitos anos. Saí em algumas oportunidades, mas depois retornei como divisionária da Homicídios. Primeira mulher divisionária, nunca teve nenhuma mulher chefe da divisão de homicídios. Quando em 2013... eu recebo uma nova ligação e aí me emociono. Doutora, a senhora será a primeira mulher delegada diretora do Departamento de Homicídio de São Paulo. E você ficou como diretora do DHPP até quando? Fiquei lá até dezembro de 2018. Janeiro de 2019, assumi o novo governo e eu fui convidada para ser delegada-geral de Polícia Adjunta da Polícia Civil de São Paulo. Então, eu fui a segunda mulher a assumir esse posto. Você também é professora, né? Eu sou professora da Academia de Polícia desde 2004. Então, este ano eu faço 20 anos de magistério dentro da Academia de Polícia, formando policiais. A minha disciplina é gerenciamento de crises, mas também dou direito penal, faço palestras lá sobre violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente. Eu gosto muito desses temas e, para mim, me é muito caro. Tem muitos casos na sua história sem esclarecimento, e como você lida com isso, né? O que mais marca são os casos que você não esclarece. Acredita? O do Gilmar foi um menino que foi encontrado morto numa mata na rodovia dos Imigrantes. Foi feito o local pela delegacia do bairro, depois o caso foi remetido para o DHPP. E aí o que chamava a atenção era que o corpo do Gilmar estava estendido na mata, ele estava de meia branca e a meia não estava suja. Esse corpo foi transportado. Qual a idade do Gilmar? 9 anos. Esse eu posso dizer que eu fui incompetente porque eu não dei uma resposta para esse garoto e para o pai desse garoto. Eu tinha uma suspeita forte, eu sou muito instintiva, tá? Eu tinha uma suspeita, mas eu não consegui provar que aquela pessoa foi autora do crime. Eu tinha evidência, mas eu não tinha prova. Eu busquei prova, eu me dediquei 2 anos, eu fiquei em cima do caso do Gilmar. Pedi perdão para ele nas minhas orações. Eu não consegui provar que aquela pessoa foi autora do crime dele. Em que pese no íntimo eu ter essa convicção. Mas essa convicção só não é prova de nada. Eu preciso trabalhar legalmente. E o nosso Código de Processo Penal, ele é claro, eu tenho que ter prova. Eu não posso praticar uma justiça, e se não for aquela pessoa. Mas eu tinha certeza que era aquela pessoa. Mas eu não consegui provar. Outro caso que eu acho que é emblemático, que foram a morte dos 3 garotos em São Vicente, que foram pegos por policiais, foram abordados por policiais. O caso subiu da praia por determinação do secretário e veio para o DHPP. Só para contextualizar, esse crime que ela fala ficou conhecido como Caso da Cavalaria e aconteceu no Carnaval de 99. Foi assim, 3 jovens, um menino de 14, um de 17 e outro de 21 anos, desapareceram na madrugada da quarta-feira de cinzas, depois de saírem de um baile lá de carnaval no Clube de São Vicente, que fica no litoral sul de São Paulo. Eles teriam se envolvido numa briga e foram abordados pela PM. Só que 2 semanas depois, os corpos foram encontrados pelo DHPP num córrego da Praia Grande, que é uma cidade vizinha ali a São Vicente. No laudo do IML, ficou provado que eles foram torturados e executados com tiros na cabeça. Na época, esse caso teve muita repercussão, principalmente porque os acusados faziam parte de uma unidade de elite da Polícia Militar, que era o Regimento de Cavalaria 9 de Junho, e foram mandados para a Baixada Santista para a Operação Verão daquele ano. No começo, 7 PMs foram presos para averiguação, mas depois só 4 foram formalmente acusados, expulsos da PM e julgados com penas que foram de 56 a 59 anos de prisão. Foi um trabalho incessante, foi um trabalho de bastante empenho. A Corregedoria da Polícia Militar havia
prendi vários policiais por conta desse caso. E um belo dia eu pedi para trazer esses policiais na homicídios, que eu queria ouvi-los, né? E um deles, um policial preto, quando me viu, ele ajoelhou, abraçou minhas pernas, e disse: doutora, eu não participei disso, eu não fiz nada. Eu aceitei participar da Operação Verão porque eu sou do interior, eu não conhecia o mar, eu nunca tinha visto o mar. E eu comecei a conversar com ele, eu falei: você está falando a verdade para mim? Ele falou: doutora, por tudo que é mais sagrado. Minha esposa acabou de ter bebê, nem conhece meu filho. E aí eu falei: então você vai me contar tudo que você fez no dia. Não, a gente estava com as meninas na praia depois da operação, fui lá num quiosque assim, com um toldo, não sei de que jeito. E depois nós fomos levar as meninas no prédio delas. Mas como é que era o prédio? Era todo de pastilha azul. Eu falei: mas a praia inteira é pastilha azul, meu filho. Como é que nós vamos fazer? Conclusão. Aí aqui rendo minhas homenagens ao promotor do caso. Porque quando eu falei para ele, falei: doutor, seguinte, não é do meu feitio e eu não vou fazer isso. Eu não pratico injustiça. Ele me deu as coordenadas, estou mandando tiras para lá todo santo dia até encontrar essas meninas e esse prédio de ladrilho azul, não sei o quê, e o quiosque da praia. Não, vamos junto. O promotor foi junto. Demoramos 45 dias, indo todos os dias para a praia. Os tiras da homicídios encontraram as meninas que moravam aqui em Carapicuíba, encontraram o prédio. Primeiro encontraram o prédio. Do prédio, levantaram quem alugou o apartamento para elas, levantou a identidade delas. Depois eles foram nos quiosques, todos os quiosques tinham na praia, levantar quem eram os donos. E chegaram não, ficou mesmo, policiais assim, um assim, assado, com umas garotas assim, assado cozido. Eu falei: vamos lá, o que eu vou fazer agora? Falei: vamos fazer o seguinte, no mesmo dia, me tragam os proprietários do quiosque, as garotas. Eu peço para o pessoal da PM, da corregedoria, trazer o policial. Aí eu fiz o reconhecimento invertido. As meninas reconhecendo ele, o contrário fiz, né? E os donos do quiosque a mesma coisa. Coloquei do lado de lá, ele do lado de dentro, com vários policiais pretos, e ele do lado, e o pessoal do lado de cá comigo. Não, é aquele ali. Foi aquele ali, ó. Ele ficou com a gente de tal hora a tal hora. As meninas a mesma coisa. Eu falei: esse cara não pode ser preso, ele não estava junto. Então, isso também é o nosso papel. Sim. Você provar que a outra pessoa não participou. Qual foi o caso mais bizarro que você já investigou? Uma história meia macabra, tá? Bom, aqui eu preciso fazer um alerta para você, ouvinte. A partir de agora, a delegada Elizabeth Sato vai contar um caso que envolve bebê, criança, numa situação de crime. Se esse conteúdo for demais para você, talvez seja melhor pausar a reprodução desse episódio por aqui ou avançar para a próxima pergunta, tá bom? Vamos lá, que vai começar a história. Houve uma ocorrência de um bebê que foi encontrado morto dentro de um barraco numa comunidade. E a família era constituída pelo padrasto, pela mãe, pelo bebê morto e 2 meninas. As 2 meninas eram filhas da mulher, mas de pais diferentes. Somente o menino morto era filho do companheiro atual dela. Esse bebê amanheceu morto, apareceu morto. A mãe tinha saído para trabalhar, em casa estavam as 2 meninas, uma de 7 e uma de 4, e o padrasto. Importante dizer, a investigação se socorre de outras ciências. Uma colega, a mãe era psicóloga, e eu falei: olha, vamos convidar sua mãe para vir aqui para ouvir primeiro as crianças, não sobre isso especificamente, mas dar um norte para a gente, né? Vamos pedir socorro para a psicologia, para que a gente possa ter um direcionamento dessa investigação. E aí veio a doutora Sueli, gentilmente nos atendeu, coloquei papel, caneta. Ela ficou uma tarde inteira com essas 2 crianças e desenharam, comeram, lancharam, ficaram lá. Quando foi de tarde, depois de umas 4 horas mais ou menos, a Sueli entrou na minha sala e falou: doutora, olha os desenhos, e pôs na minha mesa. Quando eu olhei o primeiro desenho da menina maior, era uma casa, e aí dentro da casa tinha uma mulher que representava a mãe delas, ela própria, a irmãzinha, o bebezinho morto, o padrasto e um outro homem. Só que de estatura, desenhado no desenho, era estatura maior e ele todo pintado de preto. Ela pintou de lápis preto o contorno daquele homem maior que estava representado ali. Eu falei para ela: Sueli, o que significa isso? Ela falou: doutora, tem esse homem aí.
Aí eu decidi, com base naquilo, falei, eu vou conversar com a menina, mas eu tinha que ter uma abordagem diferenciada. Por isso que eu digo, eu amo a minha profissão, gente, adoro ser delegada de polícia. A gente tem que ter uma sensibilidade para conduzir as coisas, para conversar, o respeito ao outro, a integridade do outro, a origem do outro. Se o outro fala errado, nós fala errado também, não tem importância. O mais importante é se comunicar. E mesmo porque os delegados de polícia e nem o policial pode ser prepotente. A gente não pode fazer isso. Eu tenho que me igualar ao outro. E aí a menina veio, sentou. Eu estava numa mesa, eu sentada, do lado eu estava a minha assistente, que é até a filha da Sueli, que é a doutora Kelly, que hoje é seccional de São Bernardo. E a menina sentou. Ela sentou e ficou de cabeça baixa. Eu falei, oi, como você chama? Eu sou Elizabeth, mas pode me chamar de Beth. Eu gosto de que me chamem de Beth. A gente começou a conversar assim. Eu falei, como você chama? Aí ela de cabeça baixa, continuou de cabeça baixa, ela falou o nome dela. Não me lembro agora qual era o nome. Aí eu perguntei. Eu falei, olha, a tia Sueli me deu esse desenho que você fez. Você pode me contar quem são essas pessoas desse desenho? E aí ela começou a contar. Essa é a minha mãe, essa sou eu, essa é a minha irmã, esse é meu irmãozinho que morreu, esse é meu padrasto e este... Aí ela falou assim pra mim, ele mandou eu matar meu irmão. Puts, para tudo, porque essa história é forte, né? Mas, bom, eu queria só explicar que eu ocultei o nome da entidade que a delegada mencionou para que a gente não faça nenhuma dedução precipitada, para que a gente não cometa preconceitos contra religiões de matrizes africanas, porque no final desse episódio, fica comigo que eu vou voltar nesse assunto, trazendo a palavra de 2 especialistas, tá bom? Vamos continuar a história. Eu falei, mas como você matou? Ela contou. Só que não terminou aí. Ela de cabeça baixa contando. Quando ela falou que era o ela levantou a cabeça, os olhos dela ficaram estatalados, é isso que fala, assim que fala. Ela fez o sinal com a mão, que é o símbolo do por essa luz. Subiu do chão, do piso, uma coisa gelada que veio do pé, passou por nós duas, por mim e para Kelly, que eu perguntei para ela, falei, Kelly, você sentiu o que eu senti? Ela falou, senti, doutora. Passou uma coisa assim, e saiu. Aí nós começamos a orar o Pai Nosso. Essa menina continuou, ela alterou a voz. Quando ela levantou-se, assim, né? Ela levantou o rosto, tatalou os olhos e fez o sinal assim, ela mudou a voz. Era uma voz masculina. Fui eu que matei. Fui eu que mandei matar. E era uma menina de 7 anos. Uma menina de 7 anos. Foi a primeira experiência, assim, que eu tive, que eu poderia dizer, assim, meio extra... Sensorial. É. Aí... retirei a menina, peguei na mãozinha dela, voltou para a sala para ficar com a psicóloga. Chamei a mãe. Eu falei, minha senhora, a senhora tem muitas coisas a me revelar. Muitas coisas. Vamos começar falando de quando você não tinha essas crianças, você não tinha esses filhos. Ela falou assim, olha... Eu tive um namorado, antes de eu ter esse companheiro, ele não me queria mais, eu queria ficar com ele, eu era apaixonada, amava, eu estava já a ponto de tirar minha própria vida. E aí eu fiz um juramento. Eu fui num lugar e fiz o juramento. Caso ele voltasse comigo, o próximo filho que eu teria, eu me entregaria ao demônio. Meu Deus! E o próximo filho que ela teve foi o menino que era filho desse companheiro atual dela. Como saber se aquele suspeito tá ou não mentindo? Você tem vários elementos para isso. Óbvio que nenhum de nós tem bola de cristal, mas a gente utiliza técnicas, né, de entrevista e interrogatório, a própria neurolinguística, a neurociência, porque o corpo fala, e eu sempre disse isso no atendimento e preservação de local de crime de homicídio. O morto fala. Então, cabe a mim, que sou investigador de homicídios, observar aquela cena de crime, analisá-la e mais ou menos deduzir ou tentar deduzir o que ali aconteceu, considerando vários fatores. As evidências que são encontradas nesse local, a análise da dinâmica desse evento e a utilização de técnicas de dedução, observação, que são coisas individuais, né? Cada um tem uma percepção.
O teu método de busca da verdade, que você já explicou aqui como você faz, ele se aperfeiçoou, ele mudou nesses 30 anos? Altera por quê? Anteriormente, nas nossas investigações, era aquela loucureira, não preciso descobrir a motivação, a circunstância, o autor do crime e a busca da verdade real. Só que essa busca da verdade real, hoje ela é considerada como a busca da verdade que é possível ser reproduzida, que é a mais próxima da cena daquele crime. Os crimes se aperfeiçoaram, os criminosos se aperfeiçoaram. Na década de 90, início de 90, 80, nós não tínhamos todas as tecnologias que hoje nós detemos, que as polícias detêm. A Polícia Federal, por exemplo, ela tem um banco nacional genético em Brasília, um laboratório esplêndido. Então, tudo isso muda. E outra coisa também que mudou muito em mim, eu tinha um afã no início da carreira. Eu não ia para casa, eu ficava, falava, não, enquanto a gente não prender, não esclarecer, não sei o quê, aí ninguém volta, enfim. Hoje, a maturidade me diz que em determinados crimes, a pressa é importante, o tempo é importante. Porém, há outros que eu tenho que ser mais cauteloso. A investigação ela tem o seu tempo. Ela depende de provas técnicas periciais, ela depende de outras respostas, ela depende de outras instituições para você formar uma convicção. Eu tenho que ter uma prova concreta, eu tenho uma prova irrefutável que vai gerar condenação, percebe? Porque nós, investigadores de homicídios, a gente não quer só esclarecer o crime. Porque eu não saio de casa, quando eu trabalhava com homicídio, hoje eu não vou esclarecer crime nenhum. Mentira, a gente quer esclarecer todos. A gente quer saber quem foi, quer pegar o cara. Hoje, a maturidade me ensinou que eu tenho que chegar lá. O que é chegar lá? É entregar um inquérito policial com autoria, mas que permita ao juiz natural a condenação. Percebe? Então, hoje a gente enxerga lá na frente. Quando eu vejo o ímpeto dos policiais mais novos, eu digo, gente, vamos com calma. Porque nós temos que pensar lá na fase processual, que é o que interessa. O jogo ainda não está ganho. A satisfação a uma família será dada quando este assassino, esse autor, for condenado. Essa é a resposta que a gente tem que dar. Porque eu posso fazer uma investigação e entregar como um caso solucionado e eu ter errado no percurso, nesse caminho. Então, essa palavrinha pequenininha que todos nós almejamos e que a sociedade que foi vítima de crimes almeja, que chama-se justiça, ela tem que ser entregue na sua totalidade e não minguada, não aos pedaços. Como qualquer pessoa, você tem as suas crenças, você tem as suas verdades, você tem as suas convicções, os seus juízos de valor, como qualquer um de nós, né? Como você deixa os seus vieses inconscientes e julgamentos de lado na hora de investigar um crime, muitas vezes um crime muito hediondo, né? Porque só os crimes que você já me falou aí já me levantou, que eu já tô com vontade de ser a justiceira, de sair dando bofetada na cara de todo mundo. Policial não é justiceiro, hein? Então, eu falo muito isso para os meus policiais. Isso. Na verdade, quando você vai investigar um crime de repercussão, você tem que meio que se desconstruir. Você não tem que estar ávido de conceitos. Óbvio que eu sou um ser humano, eu sou formada, eu tenho as minhas convicções, eu tenho a minha religião, eu tenho aquilo que eu acredito. No decorrer da vida, nós somos um ser em construção de conhecimento e de aprendizado também. Então, você tem que se divorciar de tudo aquilo que é tabu dentro de você para você estar aberto para aquela investigação. Porque no início dela, você não sabe o que você vai encontrar. Você não pode ir com conceitos, com preconcepções, achando que você é o máximo. O delegado de polícia não pode ser assim. Eu sou uma pessoa que sou vocacionada, eu tenho uma profissão e a minha função é investigar crimes, entendeu? Então, você não pode permitir que tudo aquilo que você tem de construção
e de conceitos te atrapalhe numa investigação. Teu conhecimento pode te ajudar muito nessa investigação, mas você tem que estar aberto. Eu sempre digo isso para eles, tem que estar aberto para compreender uma vida de um outro que eu nunca vi na minha vida. Como é que essa sua profissão te moldou ao longo desses 40 anos? Me moldou primeiro uma pessoa melhor, mas uma pessoa também que tem medo das outras pessoas, por vários motivos. Hoje eu sou uma pessoa mais introspectiva. Medo de andar na rua? Mas eu acho que o policial tem que ter medo, sim. O medo protege, né, doutora? Sim, o medo protege. Eu nunca fui falsa e falar, não, eu não tenho medo de nada. Não, tenho medo sim, tem algum lugar que eu tenho medo de ir, não vou. Se eu for, os meninos vão junto comigo. Mas tenho medo de andar às vezes. Doutora Elizabeth, estamos chegando no final do nosso papo, mas antes você vai participar de um quadro que chama Verdade na Sua Cara. Doutora, conta pra gente uma verdade que ninguém aceita. Impossível que nós tenhamos, num país como o Brasil, imenso, mais de 2 milhões, segundo o último censo aí, de criança fora da escola. Isso é uma coisa que mexe bastante comigo, porque um povo educado, um povo na escola, um povo com estrutura, um povo com casa, com comida na mesa, vai diminuir a criminalidade. Pelo menos tem uma parcela de quem estuda criminologia que acredita nisso. Então, a minha mensagem vai numa frase bastante interessante, que é do Paulo Freire, que é filósofo, foi nosso filósofo, nosso educador, que diz o seguinte: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Óbvio que esse mundo ideal, esse mundo que a gente almeja, de paz, de união, de amor, de pacificação, é utópico. Mas se eu consigo transformar o meu quadradinho ali onde eu moro, já é um feito enorme. Então, é este olhar que a gente tem que ter para a educação, para as crianças que estão fora da escola, para o povo que está desempregado e que não tem comida na mesa. Obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Antes de encerrar esse episódio, eu vou voltar naquela história macabra que a delegada Elizabeth Sato contou, da menina de 7 anos que confessou ter matado o irmãozinho, ainda bebê, e alega que foi induzida por uma entidade a cometer esse crime. A história fica ainda mais perturbadora quando a gente descobre que a mãe dessa menininha supostamente teria feito um pacto sinistro para voltar com o namorado e em troca teria dado o próximo filho que ela tivesse em sacrifício. Bom, como eu disse, eu preferi ocultar o nome da entidade para que a gente não faça nenhuma dedução precipitada, para que a gente não cometa nenhum preconceito contra religiões de matriz afro-brasileira. E como eu achei toda essa história muito chocante, eu resolvi buscar mais verdades sobre ela. A primeira pessoa que eu conversei foi a paulistana Jeane Mendes, que é líder espiritual, ela é uma mãe de santo e também estudiosa da Umbanda. Faltaram diversas informações. A causa mortis, o que de fato aconteceu com essa criança, né, com esse bebê. O histórico familiar, nós desconhecemos a base dessa família, o histórico dessa família, até no âmbito religioso também. A linha do tempo dos fatos, desde o tal feito pela mãe até, infelizmente, né, a morte de uma criança. O comportamento dessa criança, que pode denotar traços psiquiátricos por todos os fatores, visão, distorção de voz, uma personalidade diferente. A relação que existe entre a mãe e essa filha, mas o que a gente tem com certeza, né? E foi só explorado um aspecto religioso e ritualístico, baseado em impressões de pessoas leigas. E, visivelmente, elas foram influenciadas pela narrativa da criança. Eu acredito, realmente, que qualquer narrativa no sentido de endemonizar, né, as entidades, sejam de Umbanda, seja de Candomblé, ou qualquer vertente afro, é simplesmente uma intolerância religiosa. O relato da criança não tem nenhuma fundamentação dentro da religião da Umbanda ou religiões afro, outras religiões que também têm entidades que atuam
né, sejam auxiliando, sejam orientando, sejam capacitando as pessoas a lidarem com as suas próprias questões, em nenhuma dessas religiões haverá algum tipo de orientação, instrução no sentido de fazer mal a uma outra pessoa. Isso não existe na religião. Religião, né, quando a gente fala religar, reunir pessoas com um propósito, jamais seria feito um pacto tendo como troca, né, o dano ou até mesmo a vida de uma pessoa. Isso não existe nem na Umbanda ou religiões, efetivas religiões. E nós também temos regras. Nós não agimos pelo bel prazer humano. Nós agimos perante as divindades. Deus, que pode ser chamado de Olorum, de Oxalá, que pode ser representado para os cristãos como Jesus, e todas as outras orixás têm sua representatividade também, né, pelo sincretismo, e nós seguimos fielmente que o bem tem que estar acima de tudo. Não há nenhum demônio, não há nenhuma força maligna atuando com as entidades. As entidades são forças divinas provindas, né, das forças naturais que nós acreditamos que estão na natureza, que vêm com o intuito de realmente reorganizar o que nós, seres humanos, bagunçamos. E jamais se utilizariam de qualquer recurso negativo para isso. Depois de apurar se o relato da criança tinha algum fundamento religioso, eu fui atrás da ciência. Minha dúvida era a seguinte: se uma criança que faz e fala tudo, né, que falou, tem algum transtorno ou desequilíbrio psiquiátrico? Quem me respondeu a essa questão foi o Dr. Tiago Fernando da Silva, psiquiatra do Núcleo Forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que é ligado à Universidade de São Paulo. Então, né, eu acho que um ponto crucial, né, para a gente começar a entrar nesse assunto é que não necessariamente precisa ter algum transtorno psiquiátrico. Essa é uma dúvida que surge muito sempre que acontece algum crime, algum evento dessa natureza. Existe uma tendência muito grande, existe uma possibilidade muito grande de querer sempre se associar à presença de um transtorno psiquiátrico. Primeiro ponto que eu não consigo falar exatamente desse caso em tela sem examinar a criança, né? Então a gente está fazendo uma inferência, mas de uma maneira geral a gente pode falar isso porque é muito comum esse discurso, até mesmo entre algumas linhas dentro da psiquiatria forense, de sempre querer associar um ato desse tipo com um transtorno psiquiátrico, e não é verdade. Algum indivíduo sem nenhum transtorno psiquiátrico é capaz de cometer delitos, é capaz de cometer crimes terríveis. Isso não é indicativo de transtorno psiquiátrico. Isso ajuda, inclusive, a tirar um pouco do estigma em relação aos transtornos psiquiátricos, que também é uma outra coisa importante. A maior parte dos pacientes com transtornos psiquiátricos nunca vai ser violenta durante a vida, e, na verdade, os nossos pacientes são muito mais vítimas de violência do que perpetradores de violência, né? E a gente, psiquiatra forense, a gente o tempo todo é chamado, a dúvida que fica sempre: o indivíduo era louco ou mal? Que, inclusive, o tratamento que a justiça dá, dependendo dos atos, né, e fazer essa diferenciação é crucial. Por isso que existem as perícias, por exemplo, que a gente é chamado a se pronunciar: olha, o indivíduo cometeu um delito e ele está argumentando que ele cometeu esse delito, por exemplo, que ele é um esquizofrênico, que ele está ouvindo vozes. Será que isso é verdade? Será que realmente isso está acontecendo? O ser humano tem uma capacidade para a maldade. O ser humano é capaz de realizar atos de maldade, atos extremamente repugnantes e reprováveis, sem que isso seja um transtorno psiquiátrico. Então, entrando nesse caso específico, né, que é uma menina de 7 anos que assassinou o irmão pequeno, o bebê, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Primeiro, existem várias dúvidas, e eu acho que esse é um caso muito delicado, né, que precisa de uma avaliação muito detalhada para entrevistar essa criança, conhecer realmente o que estava acontecendo. A infância, a adolescência é um período muito crítico de formação da personalidade, e tem várias forças inconscientes em jogo, é um período de estruturação da personalidade. Então, tem uma questão da fantasia, então a gente tem até uma dificuldade de discernir o que seria, por exemplo, um sintoma psicótico do que seria uma fantasia normal e adequada para aquela faixa etária. E tem um outro complicante que a gente sempre fala, né, que os transtornos psiquiátricos, eles sempre são atravessados por um componente cultural.
Que isso é importante? Porque a psiquiatria, principalmente no começo do século XX, alguns psiquiatras famosos, como Nina Rodrigues, eles tinham uma visão extremamente preconceituosa, extremamente racista em relação de algumas manifestações populares. E eles atribuíam um caráter patológico de doença psiquiátrica às pessoas que seguiam essas religiões. E hoje em dia, ancorado nos estudos, é um completo absurdo, um completo racismo, é uma visão totalmente deturpada. Então é importante também da gente fazer esse reparo. Aqui, o doutor está se referindo ao psiquiatra, médico legista e antropólogo Raimundo Nina Rodrigues, que morreu no comecinho do século XX. E ele tinha uma visão eugenista de mundo, ou seja, ele acreditava que existiam raças superiores e raças inferiores. Num dos livros que ele escreveu, só para você ter ideia, ele descreve as pessoas pretas e mestiças como naturalmente delinquentes. Com base nisso, ele propôs uma reforma penal que desse penas mais rígidas para africanos e seus descendentes. Olha que querido esse Nina Rodrigues. É de gente como ele que vem o racismo disfarçado de ciência até hoje. A chance de ter uma visão deturpada de religiões de matriz afro-brasileira é muito complicado e a gente sabe que tem uma perseguição religiosa extremamente direcionada para essas religiões. E dentro da teologia iorubá, dentro das teologias afro-brasileiras, não existe essa figura do demônio. Isso é uma visão muito cristã. Então, independente se ela tinha ou não um transtorno psiquiátrico, essas questões culturais, ela pode ter ouvido, ela deve ter ouvido de algum lugar saiu, ela ouviu de alguém. Isso pode entrar tanto dentro de um componente de fantasia dela, quanto de realmente de dentro de um quadro psiquiátrico. Aí você fala, poxa, mas dentro de um componente de fantasia, existem várias questões dinâmicas, inclusive de ciúmes de irmãos, quando o irmão mais novo nasce, existe uma série até de impulsos violentos que uma criança pode ter em relação a irmãos, por uma questão de ciúme mesmo, que não é bem elaborado. Então, essa é uma hipótese, que não tem nada a ver com transtorno psiquiátrico. Existe uma possibilidade de um transtorno psiquiátrico? Existe. Existem quadros psicóticos que se iniciam na infância, que são os quadros psicóticos de início precoce, e que sim, que tem delírios, ou seja, tem uma alteração do contato daquela criança com a realidade. E aquela criança que perde esse contato com a realidade, ela pode ser influenciada e agir e atuar em cima desses delírios. A esquizofrenia seria um desses casos? A esquizofrenia entraria como quadro psicótico. Quando a gente chama quadro psicótico, a gente está falando a totalidade desses quadros que tem uma perda de contato com a realidade. A esquizofrenia pode ser sim, pode ser uma possibilidade de ouvir vozes, inclusive o que a gente chama de vozes de comando, que é justamente ter uma alucinação auditiva que a pessoa está ouvindo, tendo uma percepção de um estímulo que não existe na realidade e que ela age em cima desse instinto. E é difícil na infância e na adolescência, muitas vezes, de discernir isso do que, por exemplo, um amigo imaginário. Um amigo imaginário é muito comum de crianças terem, não é, obviamente, não é um quadro psicótico, faz parte, muitas vezes, de um desenvolvimento normal, mas muitas vezes, por exemplo, nesse caso, a gente poderia ter um amigo imaginário que ela, por algum motivo, ouviu e começou a chamar de e que não é um quadro psicótico, não é um quadro de esquizofrenia, mas dentro de um contexto de violência, pensando no quadro como um todo, ela pode ter agido em torno daquilo. Então, é muito difícil da gente conseguir afirmar realmente sem avaliar, é impossível. E uma outra possibilidade também que tem que ser aventada, existem sim quadros de psicopatia, que são quadros mais graves, que são raros, de indivíduos que desde a infância, da adolescência, começam a demonstrar uma série de atitudes, principalmente uma falta de empatia, uma frieza, um distanciamento emocional e frequentemente estão relacionados com atos criminosos. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente está avaliando um indivíduo psicopata, um indivíduo adulto, quando a gente questiona da infância e da adolescência, surgem atos de violência, principalmente, por exemplo, contra animais, inclusive matando animais, inclusive tendo um comportamento mais insensível, mais violento, em relação a outras crianças. Isso é bem mais raro, não é tão comum, mas realmente nesse universo todo de possibilidades que a gente teria, existe sim. Chama atenção, inclusive, por conta da idade muito precoce. A idade muito precoce, a gente realmente fica preocupado de ter alguma perturbação da saúde mental, porque realmente não é normal. Não é normal
esse tipo de comportamento, mas é interessante que não ser normal não necessariamente indica que exista um transtorno psiquiátrico associado. O normal, com certeza, não é, né? Por exemplo, uma criança que cresce num ambiente de maus tratos, de violência física, de violência emocional, de negligência emocional, ela pode desenvolver, sim, alguns comportamentos extremamente graves e que podem, inclusive, culminar realmente com um delito tão grave como esse, né? E é interessante que até para o nosso Código Penal, abaixo de 18 anos são considerados inimputáveis, porque o cérebro nem está formado ainda. Então, os dois fatores em qualquer crime, por exemplo, mesmo um crime de homicídio, a gente sempre avalia a capacidade de entendimento e de autodeterminação, ou seja, a capacidade de entendimento é de saber que existem regras, de saber que na nossa sociedade, por exemplo, não pode matar as pessoas, que existem, isso é punido caso as pessoas ajam dessa maneira, e a capacidade de autodeterminação, ou seja, a pessoa pode até saber que aquilo é errado, mas ela não consegue se controlar. E justamente porque o cérebro de uma criança, de um adolescente, ainda está em formação, por isso que tem esse corte biológico, cronológico, mesmo que abaixo de 18 anos a gente considera como inimputáveis, independente do delito, mesmo um crime de homicídio, e isso tem um tratamento diferenciado na justiça criminal. Bom, acho que com o complemento desses dois pontos de vista, um religioso e outro científico, a gente consegue enxergar outras verdades que às vezes estavam um pouco nebulosas ali, porque as histórias são muito chocantes. As histórias às vezes mexem com nossos instintos mais primitivos e a gente precisa se controlar para não cair em entendimentos rasos, fáceis e muitas vezes até preconceituosos. Muito obrigada por ficar comigo até o finalzinho aqui na Rádio Mega Brasil Online. No descritivo desse episódio, eu vou deixar o link com algumas reportagens de casos que a delegada Elizabeth Sato citou ali na nossa conversa. E esse episódio aqui do podcast É Verdades contou com o apoio técnico de gravação da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, com captação da entrevista do operador de áudio Everton Afonso. A direção criativa, a produção executiva, a produção de conteúdo, as entrevistas, a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. E a edição é de Vitor Rocha. O podcast É Verdade tem episódios inéditos toda terça e quinta na Rádio Mega Brasil Online e nos aplicativos de áudio. Se você quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas, segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. E se você tem uma verdade que mudou sua vida, conta pra mim no e-mail pauta@everdades.com.br. Vou ficando por aqui, te espero no próximo episódio. Um beijo e até lá!